nosso irmão já vem para anunciar o Evangelho Santo, palavras de vida, mensagens que podem te salvar. Ale, 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 aleluia. Jesus Cristo agora vai falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, neste dia 2 de outubro, a Igreja celebra os santos anjos da guarda. A existência dos anjos é uma verdade de fé professada pela Igreja Católica. Esta verdade se baseia na Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A celebração dedicada aos anjos da guarda surgiu na Espanha, no século V, e espalhou-se por toda a Europa. A data foi fixada pela primeira vez no dia 29 de setembro, juntamente com a festa do Arcanjo Miguel. O início da celebração da festa distinta para os santos anjos da guarda surge em 1670 com o Papa Clemente X. Universalizada pelo Papa Paulo V, depois que o Papa Leão X aprovou o novo ofício composto pelo franciscano João Colombe. Na Inglaterra, desde o ano 800, acontecia uma festa dedicada aos anjos da guarda e, a partir do ano 1111, surgiu uma oração. Da Inglaterra, esta festa se estendeu de maneira universal, depois do ano 1608, por iniciativa do Sumo Pontífice da época. A palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Muitas vezes encontramos as manifestações dos anjos como missionários de Deus, e por isso, com clareza, lemos o Salmo 91. Pois ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os seus caminhos. Nos Atos dos Apóstolos e nos escritos de São Bernardo, Santo Tomás de Aquino e outros doutores da Igreja, encontramos testemunhos que nos motivam a confiarmos nos santos anjos protetores de cada um, pois atesta a Sagrada Escritura. Não são todos os anjos, eles espíritos cumpridores de funções e enviados a serviço, em proveito daqueles que devem receber a salvação como herança. No Evangelho deste dia 2 de outubro, nos propõe a entender melhor a mensagem de Jesus, que para tanto
é interessante criar mentalmente o contexto no qual aconteceu esta cena. Certamente, os discípulos estavam com Jesus na presença de uma pequena multidão. Imagino Jesus observando o movimento das pessoas, algumas crianças acompanhando os pais, algumas sentadas, outras inquietas, e todos esperando o momento em que Jesus começasse a falar. Jesus então deve ter percebido que alguns discípulos já vinham há algum tempo conversando entre si sobre como deveria ser o reino dos céus. Jesus já havia contado várias parábolas sobre o reino dos céus e já havia incumbido deles uma enorme vontade de entrar neste lugar maravilhoso, onde eles poderiam ficar face a face com Deus. Agora, o lado humano desses discípulos queriam saber qual deles seria o maior lugar de destaque no reino, qual deles seria o maior de todos. E antes de fazer a pergunta a Jesus, eles mesmos devem ter discutido bastante sobre isso, e talvez chegasse até a brigar, antes de chegarem ao ponto de perguntar ao Mestre. Devemos observar que a pergunta que eles fazem a Jesus é: quem é o maior no reino dos céus? O evangelista Mateus não chega nem a dizer qual deles fez a pergunta. E, além disso, tem o cuidado de melhorar a pergunta, pois em outras passagens da Bíblia, a pergunta é até mais direta: quem de nós sentará ao teu lado no reino? O que se pode deduzir disso é que Jesus falava tanto e tão bem do reino dos céus que os discípulos fariam qualquer coisa para entrar nele, e com o maior destaque possível. A imagem do reino que eles tinham é a de um reino da terra. Então era nessa linguagem que Jesus poderia explicar, com toda a hierarquia de um reino terreno. Quando o discípulo fez essa pergunta, Jesus deve ter levado em consideração tudo isso. Deve ter percebido os olhares ao seu redor. E visto que todos esperavam, ansiosos por uma resposta que exaltasse o mais forte, ou o mais inteligente, ou o mais rigoroso, ou alguma virtude que eles pudessem discutir quem seria o mais virtuoso ou qualificado entre eles. O raciocínio rápido e inteligente de Jesus tinha que encontrar uma saída que fizesse com que eles parassem de brigar para ver quem era o maior entre eles. E foi uma saída de mestre a que ele encontrou. Chamou uma criança e disse exatamente o oposto do que seus discípulos estavam preparados para ouvir. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Com isso, Jesus acabou com a discussão dos discípulos para saber quem seria o maior entre eles, pois agora eles deveriam buscar serem pequenos como a criança. E Jesus ainda arrematou: e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Jesus sabia que seus discípulos o tinham como filho de Deus e, portanto, como presença garantida no reino.
Então agora eles teriam que buscar as qualidades de uma criança e tratar as crianças como se fosse o próprio Jesus. Mas poderíamos interpretar criança como outra conotação. As pessoas simples e humildes, de pouca formação religiosa e acadêmica, os excluídos e marginalizados da sociedade. Jesus deu mais uma ordem: não desprezeis nenhum desses pequeninos, e depois uma ameaça: pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, se ele desprezasse qualquer pequenino, Deus iria saber na mesma hora e não iria gostar nada disso. Portanto, o lugar deles no reino dos céus estaria ameaçado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.